Ninguém acreditou nos números de plantio de milho dos Estados Unidos apresentados pelo USDA no último dia 12 de agosto. Ninguém. O problema é que o estrago já está feito e, mais uma vez, um relatório absurdo alterou bruscamente o rumo da história. E todos, produtores e consumidores que operam em mercados de commodities agrícolas, precisam analisar com muita atenção o ocorrido e entender que dar um tempo para um mercado como este ou simplesmente não manter os olhos firmes em informação diária, profissional e investigativa pode ser fatal. Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência independente e provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo, já que aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Nós vamos retroagir um pouco no tempo, pois tem muita gente chegando hoje aqui na Rural Business e que precisa se situar. Era 10 de maio e o milho atingia mínimas de 13 anos na Bolsa de Chicago. O vencimento para setembro, que é o primeiro número que você vê à esquerda nesse gráfico, encerrou o dia na casa de $3,61 por bushel, ou apenas $8,53 a saca. Uma tragédia. Mas foi aí que os problemas de clima começaram a se acentuar nos Estados Unidos. País que, quando o assunto é milho, é dono da bola, do jogo de camisa, do campinho e às vezes até dos juízes. Enquanto as chuvas torrenciais alagavam os campos e impossibilitavam a entrada das máquinas para realizar o plantio da nova safra 2019-20, os preços do milho disparavam. Em pouco mais de 30 dias, deram um salto de 28%, chegando a $4,62 por bushel, $10,90 a saca, um dos maiores níveis em 6 anos. E aí começaram os problemas. Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, explica que é tradicional o USDA avaliar melhor a área de plantio, já com boa parte das lavouras implantadas, e apresentar esse número no final de junho. Como este é um relatório que sempre mexe muito com os preços em Chicago, os investidores entraram vendendo um pouco do que tinham comprado, embolsando lucros, como mostra a curva descendente, que começa a ser desenhada no gráfico a partir do dia 17 de junho. Mas não havia qualquer dúvida, os preços do milho voltariam como foguetes para cima. Lê do engano. O USDA já começou a passar uma rasteira no mercado aí, ao dizer em 28 de junho que 37,1 milhões de hectares tinham sido semeados com milho nos Estados Unidos, mesmo mostrando que o prazo de plantio ia acabar com muitas áreas ainda não trabalhadas. O rebuliço foi tão grande que o órgão decidiu fazer recontagem da área e apresentar esse novo levantamento em 12 de agosto. Mas olha, antes tivesse ficado quieto. Ao invés de confirmar brusca queda de plantio, como todos esperavam, mostrou números, mais uma vez, estapafúrdios, fazendo os preços afundarem em Chicago. Veja pelo gráfico que da máxima de 17 de junho até esse dia 14 de agosto, ou seja, praticamente 2 meses, o milho devolveu tudo o que ganhou, voltando a valer $3,59 por bushel, ou apenas $8,48 por saca. Pode imaginar o que é isso no seu bolso? Por isso, nós, aqui da Rural Business, não cansamos de te alertar para os riscos, tanto de ficar sem informação profissional diária, como a partir de um acontecimento como esse, jogar a toalha e se dar por vencido, achando que se o mercado internacional virou, não há mais nada a ser feito. Olha, não cometa esse equívoco. Se não quer perder dinheiro com milho esse ano, mantenha-se em alerta máximo. Já te avisamos inúmeras vezes que mesmo colhendo uma safra recorde esse ano, muito próximo ou até acima de 100 milhões de toneladas de milho aqui no Brasil, não vai sobrar nada. A demanda fará desaparecer essa montanha de milho, seja em consumo interno ou nas exportações. E você que depende de milho para tocar um negócio terá que contar com os estoques para não ver os preços virarem foguete no nosso mercado interno, fazendo o seu bolso doer. Veja com muita atenção esse estudo preparado com exclusividade pela equipe de grãos da Rural Business para entender bem o campo minado que terá que pisar,
até que a produção de safrinha do próximo ano esteja garantida. A temporada 2015-16 terminou 3 anos atrás, com a Conab falando que o Brasil tinha 7,1 milhões de toneladas de milho em estoques de passagem, como destacado em verde à esquerda no gráfico. É um volume muito próximo do que dizia o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que você vê destacado em vermelho. Só para lembrar, este foi o ano de 2016, quando registramos a maior quebra de produção de toda a história, levando o milho a ser vendido a preço de soja aqui no Brasil. Animados com os resultados, os produtores não pensaram 2 vezes, correram para ampliar a área de cultivo e acabaram por tirar dos campos, em 2017, a maior produção de milho já colhida pelo Brasil até então, de 97,8 milhões de toneladas. Muito bem, aí começam as distorções. Veja que para a Conab, essa safra 2016-17 terminou com os estoques abarrotados de milho. A estatal fala em 17,9 milhões de toneladas e já começa a mostrar diferença frente ao apontado pelo USDA, mas nada tão absurdo assim. Mas observe só o que acontece nos 2 anos seguintes. Para 2017-18, a Conab fala em 15,6 milhões de toneladas de milho em estoques. O USDA fala em menos da metade, ou 7,3 milhões de toneladas. Para esta temporada 2018-19, a estatal brasileira projeta reservas, mais uma vez, na casa de 17 milhões de toneladas. Pois, pasme, o USDA diz que serão 63% menores, de apenas 6,3 milhões de toneladas. Muitos vão dizer por aí que essa discrepância absurda se dá em razão do ano safra, que para a Conab termina em janeiro e para o USDA em agosto. E a resposta da Rural Business vem com uma pergunta: como assim? Se de fato o USDA aponta números para o Brasil com base em seu ano comercial, como se explica o fato das projeções que você vê na tela, embutindo 12 anos, andarem completamente parelhas até 2017? Perceba que a linha vermelha chega a cruzar com a verde, deixando claro que até 2 anos atrás, USDA e Conab eram unânimes em suas projeções. Outro ponto importante é que a safra para o USDA termina em agosto, mês que o Brasil está com seus armazéns lotados pela colheita de safrinha. Ou seja, se essa fosse a explicação para o inexplicável, os números do USDA tinham que ser muito superiores aos da Conab. E como pode se certificar, não são. Na verdade, são muito menores. Resumo da ópera é que tem um rombo gigante nas projeções de estoques de milho do Brasil, grande o suficiente para virar esse mercado do avesso. Por isso, a Rural Business te pede alerta máximo. Se para a Conab viveremos aí uma folga histórica de abastecimento, para o USDA será o contrário. A previsão é que o Brasil entrará para a nova safra 2019-20 com estoques que garantem apenas 41 dias de consumo. E como pode ver por esse gráfico exclusivo da Rural Business, se esse número estiver correto, significa o segundo maior arroxo de abastecimento em 12 anos, extrapolando inclusive o visto em 2016, aquele ano em que notinha de R$50 não comprava uma saca de milho em muitas regiões do Brasil. Portanto, se conselho vale, não vacile. Os desafios serão gigantescos pela frente e só quem estiver antenado vai conseguir aproveitar as oportunidades e evitar os prejuízos. Eu sou Carmen Sestari, o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o indicador Milho Brasil. Dê o seu gostei no vídeo e faça agora mesmo a assinatura de um dos pacotes diários de informação para os mercados de soja, milho e pecuária. Digite ruralbusiness.com.br. Pacotes a partir de R$ 9,90 por mês. Até a próxima. Quem é do agronegócio já está acostumado a ver as análises de mercado da Rural Business nas redes sociais. E agora vai poder ver as famosas análises diárias estratégicas para os mercados de soja, milho e boi no celular. E além dos vídeos diários, você pode consultar gráficos personalizados por períodos e ver cotações por estado em tempo real. Afinal, são mercados que mudam em questão de minutos. E assinar RB Vídeo é simples, fácil e rápido. São apenas 3 passos. 1. Informe seu CPF e crie uma senha. 2. Escolha o plano que melhor atende suas necessidades. 3. Faça seu cadastro completo e pronto. Agora é só acessar RB Vídeo, baixar o aplicativo, assistir às análises e ter acesso a cotações e oscilações por estado nos mercados de soja, milho e boi. Tudo isso de onde você estiver e até de modo offline, caso esteja em região fora da cobertura da internet. Assine a partir de R$ 9,90 e garanta já o preço promocional de lançamento.
Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.